boa noite a todos. De novo, estou muito feliz de estar aqui. Aqui já é minha casa, me sinto muito em casa aqui com vocês, de verdade. Gosto muito de estar aqui com vocês. Eu sou um pouco tímido às vezes, mas eu gosto muito, fico muito feliz quando estou aqui. Então, mas para quem não me conhece, meu nome é Samuel, sou obreiro lá da Igreja Batista do Bacaxeri. Lá eu trabalho com missões e com várias outras coisas que aparecem para fazer. Então eu faço bastante coisa lá. Mas a principal coisa que eu faço lá é servir a igreja, servir o reino de Deus da melhor forma que eu posso. E, de novo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, essa é uma igreja que, de forma intencional, de forma verdadeira, nós nos preocupamos muito em fazer discípulos com os pequenos grupos, com as multiplicações. Nós falamos muito a respeito do discipulado, a respeito de você investir na vida de uma pessoa, a respeito de você falar com alguém de forma intencional, a falar com as pessoas, fazendo discípulos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, como a pastora Ranilce falou. Nós vamos conversar um pouco sobre como fazer discípulos e por que isso é importante, o que isso tem a ver com a nossa vida como igreja. Hoje nós vamos ouvir um pouco sobre o que Deus tem para a nossa vida a respeito de que somos chamados para multiplicar e dar frutos. Somos chamados para multiplicação, não para ficar parados. Isso tem muito a ver também com a compra do som, né, com esses projetos do som. Não é simplesmente para ter um som melhor tecnicamente. É para que possamos alcançar mais pessoas, é para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, com uma qualidade para conseguir ouvir bem. Então tudo que fazemos aqui nessa igreja é para podermos multiplicar, para que mais pessoas conheçam o amor de Jesus. Eu quero dar um exemplo bem prático, assim, de por que a multiplicação é importante. Para quem não sabe, eu trabalhei, por muito tempo, eu trabalhei com iluminação cênica. Iluminação cênica é iluminação em teatros. Então, eu já fiz iluminação em bastante teatro por Curitiba, e eu gosto muito disso. Hoje eu trabalho lá na igreja, mas trabalhei por muito tempo com iluminação cênica. E aí, pensando em uma ilustração para a gente pensar sobre multiplicação, eu queria tentar fazer uma dinâmica aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu queria pedir para apagar a luz do salão, se for possível. O mais escuro possível. Isso aí, ó. Tá bem escuro. É o seguinte. Se eu acender a minha luz do celular aqui, ó. Vocês conseguem ver, certo? Vocês estão vendo a lanterninha do meu celular. Mas é um impacto. Vocês veem a diferença na minha vida, vocês veem a diferença no meu celular. Mas ainda assim o ambiente está escuro. Ainda assim, eu não consigo ver vocês, não consigo ver o rosto de vocês. Agora eu gostaria de propor para que, se você tiver com o teu celular e você acenda o teu celular, e aponta para o teto, aponta para o irmão que está no lado, assim mesmo, só não aponta no olho, que dói. Isso, olha lá. Aponta para quem está perto, assim, ó, mas não no olho. Isso. Vocês conseguem ver a diferença? Porque agora eu vejo o rosto de vocês. Antes estava muito mais escuro aqui, agora eu vejo o rosto dos irmãos. Se tivesse acabado a luz aqui, em nome de Jesus não vai acontecer, mas se tivesse acabado, consigo ver vocês. A gente faz diferença nesse lugar. Então eu queria pedir para... Agora pode acender a luz de novo? O que eu queria trazer com essa ideia aqui? Uma pessoa sozinha, por ter o Espírito Santo, por ser discípulo de Jesus, ela faz diferença, sim. As pessoas ao redor vão ver. Mas se a gente quiser alcançar o mundo para Jesus, se a gente quiser fazer a diferença para que o mundo veja Jesus, a gente tem que compartilhar isso com as outras pessoas. Assim como eu pedi para você acender a sua luz e, mostrar para a pessoa que está do seu lado, para que outra pessoa possa enxergar, para que possamos enxergar. Assim temos que fazer com o discipulado, com a vida com Jesus. Convide as pessoas ao seu redor, ilumine a vida delas, traga luz à vida delas, compartilhe isso, gere vida, gere frutos. É sobre isso que vamos falar hoje. Nós não queremos fazer luz sozinho. Nós queremos que outras pessoas também possam enxergar, ser iluminadas e que também possam iluminar mais. Se aqui tivéssemos 1000 pessoas, esse lugar aqui ia estar claro igual está agora, com a lanterna do celular. Porque nós, quando compartilhamos vidas e fazemos a diferença no mundo. Então é sobre isso que queremos falar. Para falar um pouco mais sobre isso, gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João 15. Do Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 a 8. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim:
No capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Nessa passagem, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Aqui eles estavam, alguns teólogos dizem que era no caminho, depois da Santa Ceia, indo para o Monte das Oliveiras. Jesus estava dando os seus últimos discursos. O livro de João traz esses últimos discursos de Jesus antes de ser pego para ser crucificado. Ele estava ensinando como deveria ser uma vida de um discípulo, o que eles deveriam fazer. Quem é esse Jesus? Ele estava afirmando quem ele era ali para esses discípulos. Então, Jesus contou essa parábola, que é uma história fictícia, né, uma ilustração, para contar valores verdadeiros, coisas de verdade e valores reais do reino de Deus. Por isso ele fala da videira, ele fala do agricultor, ele fala dos ramos, dos frutos. São símbolos para entendermos o que Jesus quer da nossa vida. E para nós é um pouco incomum pensarmos em videira. Eu, particularmente, não sabia muito bem o que era uma videira, eu tive que pesquisar. Porque, sei lá, para a gente é muito mais comum pensar num pé de tangerina, num pé de banana, num pé de pitanga. São árvores brasileiras. Apesar que videira também tem bastante em Curitiba, né? Acho que aqui em Colombo tem também, Campo Largo tem também. Videira é a árvore que faz uva, que produz uva. Eu não sabia disso. Eu pensava que o nome da árvore que produz uva era parreira. Então, não sei. Eu não sei nada de planta, gente. Mas o que eu quero dizer é, Jesus estava usando plantas, estava usando uma árvore para trazer uma ilustração sobre frutos. É que para o povo de Israel, uma videira é muito mais do que só uma árvore, só uma planta, como é para nós. Para o povo de Israel tinha um significado muito mais profundo. No Antigo Testamento, lá atrás, Deus fala que Israel era sua videira. Deus fala que Israel era a videira que Deus plantou e que Deus cultivou. Mas sabe o que aconteceu com essa videira chamada Israel? Ela não foi bem sucedida em ser a videira que ia dar frutos para o Senhor. Não foi a planta que ia dar os frutos para o Senhor, porque Israel pecou, Israel caiu em idolatria, foi dominado, foi levado para o exílio, foi levado para a Babilônia, acabou aquela videira. Então, quando Jesus falava, eu sou a videira verdadeira, os discípulos sabiam disso, eles conheciam o Antigo Testamento e sabiam que videira para eles, na realidade, significava isso, que Israel era a videira, que falhou, que não deu certo. Agora Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Porque aquela falhou, Deus plantou uma nova. Porque aquela falhou, porque aquela aliança Israel não conseguiu cumprir, agora Deus faz uma nova oportunidade, uma nova videira. Por isso, agora temos uma videira perfeita. Jesus fala isso para que você não precisa mais estar ligado a Israel, você não precisa mais estar ligado a... Ele dizia, você não precisa mais estar ligado a Israel, a religião de Israel, simplesmente para que você gere frutos, para que você esteja em conexão com Deus. Você precisa estar ligado a mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são meus ramos. Então, a primeira coisa que entendemos nesse texto é que precisamos estar ligados a Jesus. Para termos vida, precisamos estar ligados a Jesus. Eles acreditavam que para serem pessoas conectadas com Deus, precisavam ser de Israel. Acreditavam que para serem pessoas conectadas a Deus, precisavam ser... ir ao templo e fazer seus cultos, mas aqui Deus está falando, Jesus está falando, se você quer ter conexão com o Pai, se você quer ter vida, você precisa estar ligado a mim, não simplesmente à religião do Antigo Testamento. Jesus se coloca como a nova videira e precisamos estar ligados nele, precisamos estar nele para que não morramos. Não podemos produzir nada sozinhos
E nós não somos a videira, mas sim Jesus. Uma árvore produz em seu tronco a seiva. Uma árvore, ela tira seus nutrientes do solo com a água da chuva. Não vou saber explicar isso biologicamente também. Mas é assim que acontece. A água cai no solo, as raízes daquela planta pegam essa água, pegam os nutrientes ali do chão e transformam em uma seiva, que são os nutrientes que vão ser usados nas folhas para produzir vida naquela árvore. E os ramos são aqueles que vão ter as folhas, que vão produzir fotossíntese, oxigênio para a árvore, e você tem também os frutos. Faz uma sujeira, pegava formiga na roupa. Mas é porque é uma seiva rica em nutrientes para que aquela árvore fique do tamanho que ela é e para que aquela árvore possa sobreviver. Assim é a vida com Jesus. Jesus é esse tronco, Jesus ele é essa raiz a quem nós podemos nos apegar e que traz vida para nós. Jesus é aquele que, igual nós estamos estudando no Espírito Santo, através de Jesus temos o Espírito Santo nas nossas vidas que produz vida. Nós não conseguimos produzir vida sozinhos, nós não temos a seiva na nossa vida para vivermos sozinhos. Precisamos estar conectados nesse tronco que é Jesus. Precisamos estar conectados na fonte da vida que nos dá tudo o que temos para viver. Sozinhos não conseguimos. Quando oramos, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós estamos sendo aqueles que estão com Jesus. Quando recebemos vida nova, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, temos essa vida com Ele. Nós nos ligamos a essa videira espiritual, nós nos ligamos a essa árvore que é o Senhor Jesus. E assim podemos produzir frutos. O que é interessante é que um ramo que não está ligado no tronco morre. Seca e morre. A Bíblia fala lá nas passagens do Antigo Testamento que falam sobre a videira, diz assim que um ramo de videira seco não servia para nada mesmo. Nem a madeira servia para alguma coisa. Ficava tão podre que não servia nem para fazer um gancho, para segurar roupa. Não servia para nada. E assim é a nossa vida espiritual se não estivermos com Jesus. Da mesma forma que os ramos se nutrem do tronco e produzem vida, se não estivermos espiritualmente ligados à videira, nossa vida espiritual é morta, vazia. Não existe nada na nossa vida espiritual que possa suprir a conexão com o Senhor Jesus. Não existe nada na nossa vida que possa suprir estarmos com o Senhor Jesus. Podemos desempenhar muitas coisas. Podemos ser os melhores professores, os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores qualquer profissão. Se não estivermos ligados a Jesus na nossa vida espiritual, somos mortos. Mortos como ramos de videira secos. Não servimos espiritualmente para nada. Nós não podemos produzir vida se não estivermos ligados a Jesus. Essa é uma palavra muito dura, mas é o que o próprio Senhor Jesus fala aqui nessa palavra. Portanto, meus irmãos, precisamos permanecer em Jesus, como diz o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pertencer e permanecer significa estarmos... Quando eu permaneço em algo ou alguém é porque eu pertenço a Ele. E pertencer significa aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor, como o Senhor da minha vida, como meu dono mesmo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus se torna o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. De modo que Ele produz uma nova vida em você e no seu coração. Pertencer a Ele significa que Ele vai ser o Senhor da sua vida. Eu queria te perguntar nessa noite, você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Porque se você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você pertence a Ele. E, portanto, devemos também permanecer nele. O que isso significa? Permanecer é viver uma vida constante e verdadeira com o Senhor Jesus. Permanecer é estar todos os dias com o Senhor Jesus. Não é uma oração que nós fazemos, um apelo que a gente atende, e aí está tudo bem, eu permaneci em Jesus. Sim, você pode ter acertado o Senhor Jesus e você está salvo, mas para permanecer em Jesus, você precisa ter esse relacionamento com Ele todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Não é algo que você faz uma vez, não é algo que você fala da boca para fora, você permanece, é um relacionamento com o Senhor Jesus. Quando isso acontece, você
tem vida, nova vida. Permanecer significa uma vida constante de relacionamento espiritual, algo que não é ocasional. Você tem um tempo de relacionamento com o Senhor Jesus todos os dias? Tem separado um tempo intencional para falar com o Senhor Jesus? Para orar? Para se relacionar, para se derramar diante de Deus? Para pedir perdão pelos seus pecados? Talvez nessa noite Deus está te chamando para permanecer nele. Talvez você já pertença a Ele, mas você precisa permanecer a Ele. Você precisa permanecer em uma vida justa diante dEle. Além disso, temos também que o nosso propósito como videiras do Senhor, como ramos dessa videira do Senhor, é produzir frutos. Uma árvore deve gerar frutos. Uma macieira, um pé de tangerina, gera frutos de forma tão espontânea e natural, que ninguém precisa ir lá no pé de macieira e falar, produza maçã, produza tangerina, produza banana. É natural da árvore. Faz parte de quem uma árvore é produzir frutos. Faz parte de quem uma macieira é gerar maçãs. Faz parte de quem é da videira espiritual gerar frutos, gerar discípulos. Se somos ramos na videira, é natural e faz parte de quem somos, é nosso propósito gerar frutos. Nós somos mais do que uma árvore de enfeite. O Senhor Jesus não falou que somos uma videira ornamental. Nós não somos uma videira que Jesus falou, vou fazer uma videira espiritual aqui, e eu sou a videira, vocês são os ramos, e a gente vai colocar no canto, enfeitar, e pronto, deixa ali no canto. Nós não somos uma planta de enfeite. Nós temos um propósito como essa videira espiritual. Nós devemos gerar frutos, devemos gerar dos mais diversos frutos, mas tem dois específicos aqui. São aqueles frutos que são dos que seguem ao Senhor Jesus e produzem frutos, como o fruto do Espírito. Aqueles que têm paciência, sabe, paciência no trânsito, sabe, amor, amar os seus inimigos. São frutos daquele que caminha com o Senhor Jesus. Quando você se parece com o Senhor Jesus, na sua caminhada, no seu dia a dia, você produz os frutos. Mas tem mais um tipo de fruto, que é o que temos falado aqui, que são os discípulos. São aqueles em quem investimos para que possam aceitar o Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de fazer isso nos nossos pequenos grupos. Quando você chama aquele seu vizinho, aquele seu amigo do trabalho, da faculdade, da escola, para ir para o seu PGM, você está produzindo frutos, porque quando essa pessoa aceitar o Senhor Jesus, ela vai ser também um ramo na videira. Você plantou uma semente que vai ser enxertada nessa videira, e aí você vai ter frutos. Nós temos frutos, nós podemos fazer isso no nosso PGM, como eu falei, e por isso nós ficamos tão felizes quando PGMs multiplicam. E também podemos fazer isso quando fazemos ações missionárias, como tivemos um tempo atrás ali na praça, tivemos o evangelismo, tivemos o culto na praça. Estamos produzindo frutos espirituais, pessoas que aceitam o Senhor Jesus. Se você nunca teve oportunidade, participe de movimentos missionários, evangelísticos como esse. Não existe nada mais precioso para o nosso coração do que ver alguém aceitando o Senhor Jesus. Não existe nada mais precioso para o nosso coração do que ver alguém que se torna discípulo a partir de Deus usar a sua vida. E por que isso é precioso? Por que isso alegra o nosso coração? Porque esse é o nosso propósito como discípulos. Porque é isso que devemos fazer, porque é assim que fomos criados para ser como discípulos. Porque nós fazemos isso naturalmente, não fazemos isso simplesmente porque Jesus mandou, mas porque se somos discípulos, se somos ramos na videira, produzimos frutos. É natural de quem nós somos. Você tem produzido frutos? Às vezes precisamos também, para gerarmos frutos. No versículo 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Então, aquele que não dá fruto, aquele que não está ligado na videira, já vimos, é podre. Não tem vida espiritual, está fora da videira. Mas aqui tem uma palavra interessante, diz, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Interessante isso, né? Então, eu posso estar dando frutos, eu posso estar em uma vida com o Senhor Jesus, ele poda para que eu dê mais fruto. É interessante. Poda, essa palavra no contexto original, lá no grego onde foi escrito,
tem muito a ver também com purificação. É como se Jesus falasse, aqueles que dão frutos, Jesus purifica para que dê mais frutos ainda. Como vocês perceberam, eu não entendo muito de agricultura. Mas eu sei que isso acontece muito, na casa da minha avó tinha muito. Tinha um pé de laranja e tinha uma árvore, tipo uma erva daninha, não sei o nome, mas era uma planta que crescia por cima do pé de laranja. Isso aconteceu e a laranjeira parou de dar laranja, nunca mais deu laranja, até que um dia aquela laranjeira foi derrubada, enfim. Mas por quê? Uma árvore cresceu por cima e aquilo matou a laranjeira. Muitas vezes no nosso coração nós estamos dando frutos, nós estamos ligados à videira, mas nós temos pecados no nosso coração, nós temos dificuldades no nosso coração que nós nem percebemos. A gente nem percebe que isso atrapalha a gente de dar fruto, mas atrapalha. Quando nós não damos bom exemplo onde nós estamos, por exemplo, se você está em um ambiente onde não existem pessoas que são discípulos de Jesus e nós enchemos a boca para falar palavrão, nós enchemos a boca para falar mal, nós enchemos a boca para gerar briga nesses lugares, nós não estamos gerando fruto. É como se fosse essa árvore que cresce por cima da gente, é como se esse pecado tomasse essa conta por cima da gente, nós não conseguimos gerar fruto. Porque para as pessoas verem que você é um discípulo de Jesus, você precisa ser um discípulo de Jesus que se comporta como discípulo de Jesus. Então, desonrar a sua família, desonrar os valores do reino de Deus, são como essas árvores que nos atrapalham de ter frutos. E aqui o versículo 2 diz, o agricultor poda. O agricultor nos santifica, ele nos leva para uma vida de santidade para que possamos gerar frutos. Muitas vezes é um processo difícil. Abandonar pecados, abandonar vícios, abandonar essas coisas são difíceis. Mas nós temos um agricultor, nós temos um Deus que cuida de nós, que está conosco e que Ele nos santifica e santifica o nosso coração. E assim podemos gerar frutos. Talvez nessa noite o Senhor Jesus esteja dizendo para você, ei, tem coisas que eu preciso podar, tem coisas que eu preciso tirar da sua vida. Como é que Ele vai fazer isso? Quando você entregar para Ele. Quando você falar, Senhor, eu tenho pecado na imoralidade sexual. Eu tenho pecado falando coisas demais. Eu tenho pecado falando coisas que eu não deveria falar. Minha boca está cheia de maledicência. Minha boca está cheia de mentira. Entregue isso para o Senhor. Ele vai podar com todo amor e carinho. Mas Ele precisa tirar isso de você porque você quer. O propósito da sua vida é gerar frutos. O propósito da sua vida é ver pessoas aceitando o Senhor Jesus. Mas é muito difícil se você vive com outras árvores por cima. Você não vai ter a luz do sol, você não vai conseguir ter os nutrientes, elas vão roubar os seus nutrientes, você vai morrer. Elas vão te matar e você vai cair da videira e acabou. Então, se o Senhor Jesus está colocando coisas no seu coração que Ele precisa podar, hoje à noite, hoje você vai ter a oportunidade de entregar isso para o Senhor Jesus. Tudo isso, meus irmãos, queremos multiplicar vida, gerar frutos, queremos caminhar em santidade, em justiça, porque quando fazemos isso, nós glorificamos a Deus e somos satisfeitos. Eu quero ler um versículo com vocês. Primeiro quero ler aqui o versículo 8, desse texto que nós lemos, que diz: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O nome do Pai é glorificado sempre que damos fruto. O nome do Senhor Deus é glorificado sempre que pessoas aceitam o Senhor Jesus, quando compartilhamos do Evangelho, quando através das nossas vidas mostramos o Senhor Jesus trabalhando nas nossas vidas. O nome de Deus é glorificado. E esse é o propósito de todo ser humano. Nas tradições mais antigas cristãs, era muito comum, igual nós fazemos sementes, fazemos esses livros assim, eles chamavam de catecismos, não por causa da Igreja Católica, mas é porque todo mundo, mas era esse o nome, e era muito comum, era muito comum nas tradições bem antigas, medievais e tudo mais. Como que era sempre a primeira pergunta, era qual é o propósito do ser humano? E eles respondiam, é glorificar a Deus.
Esse é o propósito do ser humano. Sempre essa era a primeira resposta para a primeira pergunta desses sementes que existiram por 2000 anos até chegar hoje. Nosso propósito como seres humanos é glorificar a Deus. Então, por isso somos satisfeitos quando damos frutos. Por isso somos satisfeitos quando o Pai é glorificado. E por isso, apesar das pregações de prosperidade que vemos por aí, apesar de uma pregação que fala sobre a sua saúde emocional, apesar de uma pregação que vai prometer uma vida perfeita aqui na terra, a nossa alegria não está nas coisas aqui da terra. É claro que Deus pode prover para nós, é claro que Deus nos provê, é claro que Deus nos traz alegria nas coisas aqui da terra, Ele nos dá coisas, mas não é isso que nos traz satisfação aqui na terra. O que nos traz alegria é quando vivemos os sonhos e os planos do Senhor para nós. Você tem vivido esses planos do Senhor para a sua vida? Você tem vivido no centro da vontade do Senhor Jesus? Ou você está correndo atrás de coisas? As coisas não te dão satisfação, as coisas passam, as coisas acabam. Um exemplo disso talvez foi poder ir algumas vezes para viagens missionárias lá na Amazônia. Conhecer missionários que tinham casas grandes, missionários que tinham negócios e mais negócios, tinham muito dinheiro e deixaram tudo isso para trás para ir falar do amor do Senhor Jesus para os ribeirinhos num lugar muito distante, num lugar muito precário. Numa realidade completamente diferente, comendo comida diferente, usando roupa diferente, com um clima diferente. Todas as vezes que eu fui para lá eu quase passei mal de calor, porque é muito calor lá. Eu sou curitibano desde sempre, eu gosto de frio. Eu gosto do meio termo, na verdade. Mas essas pessoas não estavam preocupadas com as coisas, com o conforto. Essas pessoas estavam preocupadas em fazer a vontade de Deus. Deus deu para essas pessoas uma direção, um chamado, e essas pessoas seguiram esse chamado. E essas pessoas estão muito felizes. Essas pessoas estão plenamente satisfeitas com o que elas fazem. Porque elas fazem o que elas foram chamadas para fazer. Elas estão dando frutos. E o nome do Pai está sendo glorificado. E por isso elas estão felizes. E talvez Deus tenha colocado coisas no seu coração, projetos, sonhos, coisas que vão gerar frutos. Um chamado no seu coração de fazer discípulos. E talvez você tenha fugido. Mas hoje é a oportunidade de você seguir esses planos e ter satisfação nesses planos, na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos um chamado e um propósito: glorificar a Deus. É claro que isso não é fácil, porque falando aqui parece simples. Eu vou ter alegria de gerar frutos, eu vou ter alegria em fazer discípulos, eu vou ter alegria em glorificar o Pai. Sim, com toda a certeza do mundo, eu afirmo isso para vocês, meus irmãos. Quando você segue a vontade do Senhor Jesus, quando você segue os propósitos do Senhor Jesus para a sua vida, você vai estar plenamente satisfeito. Mas é claro que isso envolve renúncia, e é claro que isso envolve matar o nosso eu. Como assim matar o nosso eu? Talvez faça mais sentido, mas quando você tem uma safra muito grande, não é mérito da planta em si. A planta estava lá, o agricultor foi lá, regou, o agricultor foi lá e cuidou, ele montou aquelas casinhas para proteger da geada, ele foi lá e colocou fertilizantes, ele foi lá e podou, e aí ele teve muito fruto. Ou seja, toda a glória não é para a planta. Imagina a gente chegar e falar: nossa, parabéns aí, bananeira, produziu banana. Não é. Toda a glória é para o agricultor. Uma missionária, ela usa muito essa expressão em uma orquestra. Uma orquestra, ninguém aplaude o instrumento. Ninguém aplaude o violino em si, ninguém aplaude não sei o nome de outros instrumentos de orquestra. Ninguém aplaude os instrumentos. As pessoas aplaudem os músicos, o tocador daquele instrumento. É assim na nossa vida. As pessoas não devem aplaudir a nós, as pessoas não devem aplaudir aos ramos da videira. As pessoas devem aplaudir o agricultor, glorificar o agricultor, glorificar a Deus. E isso mexe com o nosso ego.
A gente fala, poxa, mas eu produzi tanto fruto. Poxa, mas eu produzi tanta coisa, foi tanto trabalho, foi uma renúncia. Eu quero que as pessoas me deem parabéns, eu quero que as pessoas batam palmas para mim. Poxa, eu fui um instrumento tão bem afinado, por que as pessoas não batem palma para mim? E por isso é uma renúncia no nosso coração, por isso é difícil. Não é fácil. Talvez você fale, cara, eu fiz tanto plano para fazer alguma coisa, eu fiz tanto plano para que Deus me dê uma faculdade, e daí Deus me chamou para o campo missionário. Sério isso? Mas se Deus tem te chamado para produzir frutos dessa forma, é assim que Ele quer te usar. É assim que Ele vai te usar e é aí que você vai ter satisfação plena e verdadeira. Exige renúncia, mas vale a pena. Deus tem te chamado para se satisfazer nele. Tem um versículo que eu gostaria de encerrar com ele. Eu já conversei bastante isso com a Jenny, conversei em PGM. E uma vez eu e a Jenny, a gente foi visitar um cemitério. E daí a gente começou a conversar, que versículo você colocaria na sua lápide? E a gente chorou um monte, porque a gente pensou, eu vou morrer, ela vai morrer, enfim. Mas que versículo você colocaria na sua lápide? Porque todo mundo aqui, nós vamos nos encontrar no reino de Deus, mas todo mundo aqui vai passar pela morte. Uns mais tarde, uns mais cedo, ninguém sabe quando, mas todo mundo aqui vai passar. E será que você vai perceber que sua vida valeu a pena? Você cumpriu o seu propósito nessa vida? E aí, pensando nisso, eu escolhi um versículo para minha lápide. Espero que demore. Mas já está escolhido. E eu quero ler para vocês. É Salmos, no capítulo 15. Deixa eu só abrir aqui. Perdão, 17:15. Salmo 17:15 fala um pouco sobre o que eu gostaria que fosse o meu propósito de vida. E que é o meu propósito de vida? Resume um pouco do que eu espero que seja a minha vida. Resume um pouco do que eu queria convidar vocês a que seja a vida de vocês, sendo um ramo na videira do Senhor. Quando a gente chegar no céu, que esse tenha sido a verdade que guiou as nossas vidas. E que você possa ter paz sabendo que isso é o que guia a sua vida. No Salmo, capítulo 17, no versículo 15, diz assim: Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando eu despertar, eu ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Em outras passagens fala: te verei face a face e me satisfarei. De forma que a gente busca a nossa vida aqui, a justiça, de forma que, porque buscamos a justiça, de forma que, sendo discípulos de Jesus, quando a gente chegar lá, a gente possa ver Deus face a face e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu uma vida em que eu pude cumprir o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Obrigado porque eu pude produzir frutos. Obrigado porque eu pude glorificar o Teu nome. Hoje à noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Eu gostaria de perguntar para você se você está nessa videira. Se o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador. Se você permanece nessa videira. Gostaria de te convidar a refletir sobre isso. Deus, eu estou conectado na videira? Deus, eu me relaciono com o Senhor da forma que o Senhor espera que eu me relacione. O Senhor é o meu Senhor e Salvador. Se você sente que não faz parte da videira, se você sente que o Senhor Jesus não é o seu Senhor e Salvador, eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a fazer essa oração em pensamento, com os olhos fechados. Eu vou orar, quero que, se você não tem o Senhor Jesus como teu Senhor, que você faça essa oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor veio como nova videira, Deus, como nova oportunidade de nos conectarmos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor veio e refez uma aliança conosco, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nova vida e de termos vida. Senhor, eu
quero pedir que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Eu quero estar conectado nessa videira, Deus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor e que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador pessoal, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém. Ainda de olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você entregou sua vida para o Senhor Jesus hoje, com os olhos fechados, todos estão de olhos fechados, eu quero convidar você a erguer uma das suas mãos. Agora. Como sinal de alguém que entregou sua vida ao Senhor Jesus. Se você não fez essa oração hoje pela primeira vez, você sente que já está na videira. Talvez o Senhor Jesus tenha te falado que você não está permanecendo na videira, que você não está constante com Ele, e que tem coisas que Ele precisa podar na sua vida. Que tem coisas que Ele precisa podar para que você gere fruto. Que tem coisas que por amor Ele precisa podar e que você precisa entregar para Ele, para que você gere fruto e siga assim o propósito da sua vida. Se você sente isso, que Deus, eu preciso ser podado em algumas áreas, eu preciso entregar para o Senhor algumas áreas da minha vida, alguns pecados, coisas que me afastam de Ti, coisas que me afastam do propósito da minha vida. Eu quero te convidar a ficar de joelhos onde você está, para nós orarmos. Onde você está, você pode ficar de joelhos e nós vamos orar por isso. Entregando para o Senhor Jesus o que precisa ser entregue e o que precisa ser podado. Senhor Jesus, obrigado novamente, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos, Deus. Obrigado porque o Senhor cuida dos nossos corações, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixa crescer desenfreadamente. O Senhor não deixa que as coisas nos atrapalhem de caminhar com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel e justo e o Senhor termina a obra, Deus. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos santifica, o Senhor nos purifica, Deus. O Senhor poda coisas que nos atrapalham de viver com o Senhor. E por isso nós entregamos agora, Deus, pecados, coisas que nos afastam da Tua vontade, Deus. Coisas que nos atrapalham de gerar frutos, Deus. Coisas que nos atrapalham de gerar discípulos, gerar vida, Deus. Queremos entregar isso nas Tuas mãos, Deus. Que o sangue do Senhor Jesus nos perdoe, Deus. Se temos cometido pecado, que o sangue do Senhor Jesus nos perdoe, nos lave, nos santifique, nos purifique, Deus. Para que possamos viver nova vida, Pai. Para que possamos viver uma vida abundante, gerar frutos e viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Que possamos chegar ao final dessa vida, Deus. Olhar para a Tua face quando chegarmos aí do Teu lado, Pai. E nos satisfazermos quando olharmos para a Tua face, Deus. Porque fomos discípulos, a quem somos chamados justos, Deus. Queremos ser chamados servos bom e fiel, Pai. Que possamos cumprir essa vontade, Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda não é um apelo, mas só queria lançar um desafio. Se essa mensagem também de alguma forma sobre multiplicar, sobre chamado, falou teu coração, sobre chamado missionário, chamado pastoral, vocacional, converse depois com a pastora Ronilce. Deus tem chamado, eu tenho convicção no meu coração, pessoas que vão fazer discípulos de forma intencional, vão consagrar sua vida para isso, assim como Ele tem me chamado. Então, converse com a pastora Ronilce sobre isso. Talvez você seja um ramo chamado para fazer isso. Amém?